Olha só, pessoal, nós, uma propriedade bem diferente, inusitada, da família Pioli, que tem no rótulo como nome Vinícola Pioli. Um lugar muito bonito, que teve origem com a produção de café, que hoje está aqui, produzindo vinhos sensacionais, os tradicionais Syrah, Cabernet Franc, Petit Verdot, que são varietais muito bons de ser consumido e fazer alguns cortes de assemblagem. Lugar bonito, a gente está num vale, né, que tem uma construção antiga da época da produção de café, que fazia parte da moradia, enfim, das famílias que viviam nesse local. Paisagem bucólica, típica do interior de Minas Gerais, então um ambiente bacana para a gente aproveitar hoje e ver o que tem de interessante com relação aos vinhos desse pessoal aqui. Eles já produzem vinhos em outro ambiente, em outro local, em outra vinícola, para fazer a parte de vinificação, eles estão iniciando tudo aqui. Então hoje vocês vão ver que tem muita obra acontecendo, muita estrutura sendo montada com equipamentos sofisticados, importados. É um local diferente, inusitado e muito bonito. Venham com a gente aí. Pessoal, então, seguindo a nossa caminhada para esse lugar maravilhoso da Vinícola Pioli, aqui em Jacutinga, vocês vendo ao fundo a cidade ali para vocês se orientarem mais ou menos onde é que a gente está. É um lugar alto, muito bonito. Estou com o Fernando aqui, que é o gerente aí do vinhedo, mais o Sandro aí, que assessora tecnicamente a vinícola como um todo. E no Parreiral hoje para tentar entender mais ou menos como é que funciona o aspecto produtivo. Então a gente está aqui no lado de uma linha de Syrah muito caprichosa, muito bonito, os detalhes que a gente consegue ver do manejo da propriedade aí que o Fernando está conduzindo. Então, realmente tem que elogiar o trabalho, muito bom. Eu vou pedir para o Sandro assim só para explicar para nós os detalhes do processo produtivo do Parreiral. Sim. Né? O período que foi implantado e algumas curiosidades aí do processo, tanto daqui desse Syrah como nos outros que tem na propriedade. Né? Sim, a propriedade ela tem hoje plantado 6 hectares, tá? Basicamente nós temos Syrah, são 50% de Syrah. As outras variedades são Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Petit Verdot, Chardonnay e Pinot Noir. Tá? Esse ano nós vamos plantar mais um pouco de Chenin Blanc. A ideia é chegar a 10 hectares no projeto como um todo. Sim. E esse projeto é dividido em 3 áreas, né? Nós temos a área do Casarão, que tem um Cabernet Sauvignon e vai ter o Chenin Blanc. Nós temos essa área aqui, que nós estamos, que é a área do Carneiro. Nós temos Syrah e Cabernet Sauvignon. Nós temos a área do Solar, que tem Pinot Noir, Syrah, Cabernet Franc e Petit Verdot. E a Chardonnay também. E nós temos a área do Lago, que é uma área ali embaixo, que a gente plantou um pouco o ano passado. E vai plantar mais esse ano, completar a área, que são 4 hectares. Sim. Tá? Esse vinhedo que nós estamos foi o primeiro vinhedo plantado. Foi plantado em novembro de 2017 e já teve uma boa produção. Foram as primeiras garrafas da Vinícola Pioli, que foi em 2019. Tá? Então você está vendo aqui um Syrah com uma produção média de 6 toneladas por hectare. Isso dá o que por pé? Quantos quilos? 1,5 kg por pé. Tá? Nós fazemos o raleio, se a gente quiser produz um pouco mais, mas a gente prefere fazer o raleio para melhorar a qualidade. Né? Vocês estão vendo aqui tem um padrão, as uvas estão todas na mesma altura. Sim, é isso que eu estava comentando, né? O pessoal aqui da gerência do vinhedo é bem caprichoso, a gente vê uma homogeneidade, né? Exato. Então, esse daqui eu acho que é o nosso principal vinho hoje, né? Da Vinícola Pioli, que é o Syrah. Nós temos também um corte que nós fizemos, que aí são dos 3 terroirs, que é o Pinot, Cabernet Sauvignon e Syrah. É um teste bem interessante. A gente fez porque você pega aqui, você tem áreas diferentes, né? Solos diferentes, microclima diferente, daqui, das outras 3 áreas. E a gente resolveu fazer um corte, ficou um vinho bem equilibrado, foi uma coisa bem interessante. Então nós temos os varietais, né, desses terroirs e temos os nossos blends, os nossos cortes na gama de vinhos da Vinícola Pioli. Sim, essa questão dos microambientes, né? Ela está muito vinculada também com os aspectos da rocha que a gente tem aqui embaixo, é um granito. E ele criou micro bolsões geoquímicos que acaba propiciando, eu acho que essa
característica do vinho em cada ambiente, né? Microambiente. Né? Muito interessante esse aspecto, a influência do microterroir na produção de vocês aqui. Uma curiosidade agora, tu falaste, esse setor chama de carneiro. É uma coisa bem inusitada, que é típica aqui da região. Explica para o pessoal o porquê do carneiro. Carneiro porque nós temos eles têm uma criação de carneiro aqui do lado, e isso aqui era um pasto de carneiro, tá? E por características, e não sei por que, passou um toque do carneiro para esse Syrah. Tá? Então sempre que a gente prova esse carneiro, você tem esse Syrah tem um toquinho de carneiro no aroma, no paladar dele também. Mas é uma coisa bem suave, que ficou muito agradável. É como se fosse, tu fala em toque de carneiro, mas tipo o cheiro do pelo do carneiro, exato, é isso? Exato. Lembra quando tem um carneiro com a carne um pouquinho mais saborosa? Isso. Quando você toma esse vinho, você sente um leve toque disso daí. E foi muito legal, né? É um toquinho animal no vinho. Lembra muito vinhos italianos. Lembra os Riesling da Alsácia também, né? Que tem alguns aromas de gasolina, que muita gente não gosta, né? Ou o torrontés argentino também tem isso, né? Curiosidade, então o carneiro também influencia no microterroir, né? Tem explicação por causa das fezes, da urina, né? Exato. Que tem bastante nitrato. E hoje tem a cabanha do lado ali ainda, né? E tem isso. E curiosidade é que o Syrah pegou e o Cabernet Sauvignon, que está um pouco abaixo aqui, não pegou essa característica. Por causa da estrutura da planta mesmo, né? Exato. Toda aquela questão do cilindro vascular da planta, por onde passa a seiva, né? A própria folha também de assimilar isso. Tu falaste que também o café em alguns momentos também interfere em alguma coisa, Sim. né? Se você tem o café torrado, tem uma torrefação próxima dos vinhedos, ele passa aquele gosto, aquele aroma de bala toffee. Sabe? O sabor de bala toffee passa para o vinho. Olha só que interessante. É bem interessante. Isso na biologia, na bioquímica, a gente entende isso como um processo, além da fotossíntese, né? A própria folha captando esses elementos que tem no ar, né? Faz parte do processo como é que se diz, da alimentação da planta, né? Mais ou menos isso, né? E o que é legal, o Fernando pode nos orientar, o Syrah daqui e o Syrah de baixo com o Syrah do solar, totalmente diferente um do outro aqui, né? Quando a gente prova os a microambientes uva, são bem diferentes. a exposição tanto solar na parte diferente. da evolução da planta como no manejo. Olha só. E os Syrahs, que tem áreas com mais pedra, que são mais parecidas com essa, tanto o Syrah, Cabernet Franc, as uvas têm uma mineralidade muito mais evidente, você sente mais frescor no vinho. Você pega esse daqui e pega o outro, a diferença também pela altitude, pelo solo, que ela tem mais pedra, dá uma boa diferença também. Isso pode ser, eu estava conversando contigo em off antes, né? Pode ser muito vinculado à questão da presença do potássio e cálcio, relação potássio e cálcio, que esse granito ele tem muito presente. A gente vê no afloramento das rochas e do solo aqui na volta. Essa relação ela é muito marcante. E aí, claro, influencia na mineralidade, né? O cálcio ele tende a trazer mineralidade para a uva, né? E depois para o vinho, né? Mais ou menos essa seria a explicação do microterroir. Oi, turma, aqui de novo na estrada, Serra da Mantiqueira, dia de chuva hoje, infelizmente, mas a gente está em período de transição climático. Estamos aqui olhando uma outra propriedade, uma propriedade nova do empreendedor Rasteri, é o sobrenome dele. Aqui ele tem um projeto grandioso aí de gastronomia e hotelaria, e o vinhedo ele vai estar acompanhando. Então a gente está aqui num parreiral bem juvenil, com uma estrutura toda. Resolvi trazer vocês aqui justamente para mostrar esse lado de empreendedorismo que está acontecendo aqui no sul de Minas Gerais, em específico na Serra da Mantiqueira. Sandro, tu assessora ele, né? Sim. Explica para nós um pouco do histórico aqui da produção vitícola dele aqui. Essa aqui é a Vinícola Rasteri, né? Que é do Juliano Rasteri. Esse é um projeto que se iniciou em dezembro de 2019, tá? Hoje nós temos 2 hectares de Syrah, meio de Cabernet Sauvignon e meio de Cabernet Franc. A ideia nessa propriedade é ter 10 hectares de uva, tá? Para o próximo ano nós já vamos plantar Viognier, Chardonnay,
e mais Syrah, né? A ideia é sempre manter a base de 50% de Syrah. E é um projeto bem legal porque nós vamos ter também os vinhos nessa categoria dos vinhos de entrada e vamos ter os vinhos de alto padrão, de alta qualidade, que vão ser nos vinhedos mais altos da propriedade. Tá? Que é essa parte de cima aqui. Que é a parte de cima. Certo. Aqui é um projeto muito legal porque a cidade de Jacutinga é uma cidade que recebe muito turismo. Tá? E nós vamos ter aqui, ao fundo, onde estão as casas, construções, a vinícola, restaurante. Lá em cima, onde vão estar os outros vinhedos, nós vamos ter as pousadas, né, os chalés. Então é um projeto muito legal. Vocês podem ver que estão iniciando, esse ano nós já vamos ter um pouquinho de uva para fazer as primeiras barricas. Pois é, são os pés bem jovens, né? Bem jovens. Tem menos de 2 anos. Certo. Tá? E essa proposta dele, ele envolve não só a parte de viticultura, mas tu tinha me dito também de gastronomia e hotelaria, é isso? Sim. Dá para dar uma pincelada rápida assim? É uma pincelada rápida porque ainda está em desenvolvimento, né? A ideia é ter 2 restaurantes, né? Um aqui embaixo, que vai estar sempre aberto ao público, principalmente nos finais de semana, e um outro restaurante 5 estrelas lá em cima, que daí vai ser um público diferenciado, Mais né? diferenciado, né? Nós E vamos... obviamente os vinhos também vão ter uma outra qualidade, outro padrão. Né? Qualidade serão sempre alta qualidade, né? Mesmo os de entrada quanto os de lá, mas só que o que se investe no vinho em tempo de barrica, garrafa e quantidade, a produção por hectare também serão um pouco diferente lá para os vinhedos de cima. Entendi. Eu chamo a atenção aqui que a gente está sempre no mesmo ambiente de substrato aqui, de granitos, e realmente vai produzir, me parece que grandes vinhos, tendo em vista o microterroir que nós temos. Então, é dentro daquilo que a gente está querendo mostrar para vocês, né? É uma região que tem novos empreendedores, um pessoal jovem aí que está apostando nessa lógica da viticultura. Por isso que a gente resolveu trazer a turma toda aqui mesmo com essa chuvinha aí nesse exato momento, mas vale a pena a gente mostrar isso para vocês porque são coisas novas, bacanas que estão acontecendo na Serra da Mantiqueira. Espero que vocês venham para cá assim para curtir esse espaço, né, com esses novos ambientes que o Sandro tão bem conhece, né, circula por todas essas estradas aí. Tá bem, tá aí uma nova proposta, um novo ambiente aí, mais viticultura na região da Serra da Mantiqueira aí.